Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do treinamento essencial em tintas. Neste treinamento você irá aprender a definição sobre tinta, as finalidades básicas das tintas, a composição básica da tinta e os nomes genéricos das tintas e quais superfícies elas pintam. Estes conceitos servirão como conhecimento para que você tenha referências quando for comparar a performance e a indicação de produtos. Vamos lá? Existem inúmeras definições sobre tinta nas mais diversas literaturas. Porém, a que consideramos mais simples, direta e de maior entendimento para iniciantes é a seguinte: tinta é uma substância química líquida e viscosa, capaz de formar filme ou camada sobre a superfície, com a finalidade de embelezar, proteger e sinalizar. E essas finalidades ainda podem ser mais detalhadas. O embelezamento, por exemplo, na prática significa a seleção e combinação de cores de acordo com o propósito do ambiente. Pense em uma residência. Qual a necessidade de decoração para uma sala ou um quarto? É um restaurante? Um hospital? Uma loja de brinquedos? As cores têm o poder de transformar o estado de espírito das pessoas. E escolhê-las de acordo com isso é uma etapa fundamental no processo de pintura. Já a proteção está relacionada à seleção do produto correto para cada tipo de necessidade dos usuários, como resistência, necessidade de limpeza, custo-benefício, durabilidade, estética ou até o tipo de ambiente, que pode ser interno ou externo. Cada produto tem uma finalidade e um modo de atuação diferente. Então, durante o processo de indicação da tinta, sempre é muito importante entender a necessidade do cliente e assim recomendar o produto que mais irá atender ao que ele espera. Faça perguntas sobre as suas expectativas, rotina, como o ambiente será utilizado e etc. Ainda utilizando a definição de tinta como referência, quando falamos que a tinta é uma substância química, isso significa que a tinta é uma mistura equilibrada de muitos componentes químicos que têm uma finalidade específica. É claro que não vamos falar sobre todos esses componentes, pois além de muitos, neste momento não faria sentido detalhá-los. Para facilitar, agrupamos os componentes das tintas por funcionalidade. Isso ajudará você a entender mais adiante alguns conceitos sobre performance e características específicas. Podemos afirmar então que a tinta é composta por 5 partes: resina, pigmento, cargas, aditivos e solvente. A resina é uma parte líquida que normalmente dá nome à categoria da tinta. A resina é responsável por agregar todos os outros componentes da tinta à superfície, conferindo resistência, nível de brilho e outras funcionalidades. Os pigmentos são responsáveis por dar cor às tintas. Vários pigmentos de cores diferentes formam outras cores. O pigmento mais importante é o dióxido de titânio, que é um pigmento branco responsável pela cobertura úmida da tinta. As cargas são pigmentos de preenchimento utilizados em algumas tintas e muito utilizadas em massas e seladores. Já os aditivos são utilizados em pequenas quantidades, mas são muito importantes. Eles servem para regular a tinta em aspectos como redução de espuma, estabilidade na embalagem e controle de viscosidade. Mas não é só isso não. Eles também podem potencializar algumas funcionalidades, como prevenção contra fungos, bolores, algas ou bactérias, além de aumentar a flexibilidade e reduzir o odor. Para finalizar, os solventes são utilizados para ajustar a viscosidade da tinta, o que facilita a sua aplicação e melhora o acabamento, ajudando na penetração da superfície com a aderência da tinta. Com estes conhecimentos, sempre que você pensar em uma característica de uma tinta, será possível associar a qual grupo de componentes químicos esta característica está relacionada. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as tintas, é importante saber alguns nomes utilizados pelos consumidores e em qual tipo de superfície eles se aplicam. Acrílico, tinta acrílica, látex, látex acrílico ou vinil acrílico são nomes que na prática se referem a tintas utilizadas em paredes. Já se o cliente procurar por sintético, esmalte, esmalte sintético ou tinta a óleo, ele quer um produto utilizado para pintar e colorir madeiras ou metais. A resina e a resina acrílica são utilizadas em telhas de cerâmica, tijolos e pedras.
E o Epox é o produto indicado para pintura de azulejos, pisos industriais e paredes em locais críticos. Em geral, são tintas associadas à resistência e aderência. Agora chegamos ao final deste módulo. Nele você aprendeu conceitos básicos sobre tintas, que serão úteis no momento do entendimento sobre um determinado produto, assim como no atendimento aos clientes ou na hora de comparar a performance entre produtos. Não perca o próximo módulo, onde você irá saber mais sobre as características básicas das tintas. Até lá!